Enigmático, surpreendente, hipnotizante, visceral. Anatomia de uma Queda vem sendo dito por muitos como um dos filmes mais originais dos últimos tempos. E esse caos nos Alpes nos ajuda a pensar na complexidade das relações. Para quem não me conhece, eu sou André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Um aviso, tem spoiler pela frente. O que você quer saber? Essa é a primeira fala de Anatomia de uma Queda. E a partir desse ponto, a gente vai saber muito mais do que qualquer um desses sujeitos gostaria de revelar. A questão é que a gente está nas arenosas e movediças terras da intimidade de um casal. A diretora Justine Triet foi muito elogiada pela sua capacidade de transcender gêneros. Então eu resolvi fazer uma análise um pouco diferente. A nossa elaboração vai ser toda feita em cima de uma única cena, a grande briga. Eu decidi pensar nessa cena como uma espécie de sessão de uma clínica de casais. Como se a gente estivesse tendo acesso a um conflito tão forte, tão intenso, que revela pra gente os nós de uma análise, ou as razões pelas quais um vínculo não está conseguindo se manter. Até porque, muito mais do que Quem Matou Samuel, esse filme me fez pensar numa espécie de investigação da desvinculação, quase uma anatomia do fracasso de uma relação. Nessa sessão, a gente tem acesso às vísceras de um casamento que parece ter perdido completamente o seu senso de intimidade. E esse desentendimento vai ser a chave para a gente compreender a anatomia dessa queda. A questão não é porque eles estão brigando, mas para que eles estão brigando. Qual é a conversa que eles não estão conseguindo ter, a ponto de ter que montar esse espetáculo tão grande em que eles se agridem com tanta intensidade exatamente para não conseguir chegar numa conversa que talvez seja fraturante demais. Os dois querem ser ouvidos, mas os dois não conseguem escutar. E aí a gente vai entrando, inclusive, num estágio dessa discussão que eles não conseguem sequer falar, eles só conseguem gritar e atacar. E aí, nesse contexto, é como se a agressividade e até a raiva funcionassem como disfarces para a dor. Formas da gente não acessar os pontos de dor. Formas da gente proteger as conversas que eles não estão conseguindo ter. Muitas vezes a gente constrói essa ideia de relações em que a gente tem que dizer tudo. Mas existem muitas coisas que não conseguem ser ditas e outras coisas que não podem ser ditas, até porque o tom em que elas são ditas, ou mesmo os significados que elas carregam, são fraturantes demais. São conversas tão fundas e tão doloridas das quais a gente não consegue se recuperar. I love you. Também me chama a atenção como nesse vínculo muita coisa se confunde, principalmente nessa tríade Samuel, Sandra e Daniel. Parece que o filho, em alguns momentos dessa conversa pelo menos, serve como um pivô ou um disfarce para encobrir algumas dessas conversas, para impedir que eles consigam se olhar olho no olho e se questionar, afinal, o que sobrou de nós? Afinal, o que ainda existe dessa relação? Ou será que tudo que a gente um dia achou que a gente construiria, na verdade, caiu e a gente não vai se recuperar dessa queda? Mas existe muita dor aqui. Por um lado, Samuel se queixa que as coisas estão muito desbalanceadas nessa relação. E ela devolve dizendo que a ideia de reciprocidade numa relação é totalmente ridícula. A gente está naquele ponto em que nenhum dos dois parece se sentir mais amado, mas sim tolerado. Quando Samuel diz que a Sandra lhe deve tempo, a gente tem um dos dilemas mais clássicos dos relacionamentos. Será que o meu parceiro vai ser capaz de compensar todas as perdas que eu sofri? Todas as concessões que eu fiz para estar em relação? Que é uma pressão insuportável para qualquer relação. É uma conta que nunca vai fechar. Se o nosso analisando é o vínculo, tem uma outra operação que não está sendo possível de desempenhar, que é desmontar todo o ressentimento que parece ter se tornado espesso demais. E aí, os solavancos e as agressões não estão sendo capazes de retirar esses sujeitos da posição de vítima. Ela grita com ele, você não é uma vítima. Mas para mim, ele resiste bravamente, porque para o ressentido, a posição de vítima é tudo que ele tem. O ressentido não é alguém capaz de perdoar ou de esquecer, mas sim alguém que quer não perdoar, que quer não esquecer. Exatamente porque a ligação com esse conteúdo ou com essa experiência que o tornou vítima é forte demais. Até porque o ressentido ressignifica a falta como prejuízo. E aí esse vazio interno que todos nós carregamos não é uma condição humana, mas sim algo que te foi retirado e que o outro tem que trazer de volta. E o Samuel quer de volta. I've given you too much time, too many concessions. I want this time back. Não é à toa que o Samuel está sem criatividade. Parece que todo esse psiquismo está muito envolvido em desenvolver narrativas de como ela é manipuladora, egoísta, sua grande algoz, a responsável por pagar a conta de todo o prejuízo que ele sofreu na vida. À medida que a discussão avança, a gente vê que a Sandra também carrega seus ressentimentos. E ela tenta fazer uma espécie de pix psíquico para o Samuel.
Eu adorava a vida em Londres. A gente veio morar no meio do nada por sua causa. Você quis renovar a casa. Tudo isso é culpa sua. Qual que é um dos nós centrais na análise desse vínculo? A covardia moral versus a coragem de se responsabilizar pelos seus desejos ou por topar o desejo do outro. Porque é difícil demais de abrir mão da imagem que eu acho que o outro tem de mim. E quando eu paro de topar o desejo do outro, eu vou ter que abrir mão também desse lugar de queridinho. You're not a victim! Not at all! O ressentimento expressa precisamente a tentativa do eu de encontrar algum tipo de conforto ou de solução de compromisso com a própria covardia e também com os prejuízos que ela lhe causou. Um outro aspecto bem interessante dessa discussão é como a gente está numa espécie de labirinto das identificações projetivas. Um tenta transferir para o outro aquilo que não consegue bancar em si. Vamos lá. O amor só se apresenta se a gente for capaz de se apaixonar pela imagem que a gente acha que o outro tem de nós. Mas é nessa operação psíquica que a gente também é capaz de escorregar e achar que o outro é exatamente aquilo que nos impede de ser aquilo que a gente gostaria de ser. Porque a gente entra numa espécie de fantasia paranoica de que o outro está disposto a tudo para nos aprisionar numa imagem do que o outro acredita que a gente tem que ser. E o que a gente está fazendo nessa dança meio maluca? Entregando nas mãos do outro ou tentando transferir para o outro a responsabilidade sobre a nossa subjetividade. Por isso que é muito bom quando a Sandra diz eu não tenho nada a ver com isso, como se ela pudesse se desimplicar totalmente dessa situação. Claro, tem algumas frustrações que dizem respeito a Samuel, mas também tem algumas frustrações das quais ele está se queixando que dizem respeito a esse vínculo, a esse modo de vida que esse casal conseguiu encontrar. E talvez ela também esteja dizendo eu não queria ter nada a ver com isso. Eu não queria ter topado essas escolhas. Ou eu não queria talvez ser coautora dessas escolhas. Eu não queria ter trazido o nosso vínculo para cá. Então, quando eles estão tendo aquela discussão sobre quem roubou a ideia de quem, eu penso que, na verdade, é uma conversa que eles não estão conseguindo ter sobre quem se sente mais prejudicado sobre as decisões que foram tomadas em nome desse vínculo. Não é à toa que essa conversa tem um tom muito mais agressivo e de muito mais julgamento do que o julgamento da Sandra em si. No final das contas, o que a gente está vendo aqui é uma dificuldade ou uma perda da capacidade desse vínculo de convocar a dupla. Nenhum dos dois consegue pensar numa solução conjunta, só consegue apontar um para o outro e dizer, isso é teu. Então ninguém consegue abaixar a guarda para escutar a dor do outro. E vai piorando, porque os dois não vão conseguindo instituir nenhum tipo de remorso ou desejo de reparação. É só uma negociação muito nervosa de quem vai assumir a culpa. Quando os sujeitos envolvidos numa relação estão muito implicados em clamar por justiça, é muito difícil a gente desconstruir as histórias ou as narrativas que estão tão sólidas que acabam funcionando como uma pedra no caminho da construção de novos sentidos para uma relação. It was your choice to come here and start this renovation. This is your own trap. Okay. Mas, de novo, tem muito sofrimento aqui. Não é à toa que eles estão aos berros. Ele grita, eu quero que as coisas mudem. E ela responde, então vai lá e muda. Quando talvez, na verdade, ele pudesse pedir, me ajuda a mudar. Da mesma forma que ela está defendida numa posição de não vem tentar me acusar de ter feito o estrago ou pedir para que eu mude quando você também é corresponsável por tudo isso. De novo, a falência da capacidade desses dois de convocar a dupla. Qual é a grande queda aqui? Eles perderam a capacidade de atravessar alguma coisa juntos. E a não ser que eles estejam muito dedicados a recuperar essa capacidade, daí a Sandra tem razão. É uma grande perda de tempo. Eu diria mais. Eu diria que eles já passaram desse ponto de possível reparação ou restituição dessa capacidade. É como se agora só restasse mesmo um pacto perverso, em que um não consegue abrir mão de deixar o outro na pior posição possível, exatamente por causa de um desejo de vingança muito mal elaborado. A gente sai dessa cena sem saber de fato o que o Samuel acha dessas interpretações tão selvagens da Sandra. A gente sabe muito menos qual é o peso que ela sente de ser chamada de monstro, ou mesmo colocada nessa posição de algoz que fez tanto mal para ele, para o vínculo, para a família. O que a gente sabe é que eles partem para a violência, porque a gente já está num ponto tão massacrante que nem a linguagem consegue mais se sustentar. Parece que a nossa única certeza é que esse relacionamento chegou ao fim, uma queda da qual esse vínculo não vai se recuperar. Os dois estão muito presos nas feridas do passado e nos fardos do presente, a ponto de não ter mais espaço para o novo entrar.
Uma relação acaba quando um vínculo perde a capacidade de se transformar, quando não tem mais a habilidade de deixar o futuro entrar. E aí, como dois paraquedistas no alto dos Alpes, só que sem paraquedas, esses dois estão em queda livre. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui, seguir pensando no que a gente está disposto a abrir mão para reintegrar a capacidade de transformação de um vínculo. Até mais.